Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez na Epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos dar seguimento ao que iniciamos compartilhando ontem. Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, 24. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Vamos uma vez mais ler com bastante cuidado e atenção. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Gálatas capítulo 4, verso 19. Meus filhos, a palavra aqui é tecnós, filhinhos, meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Vamos orar ao Senhor uma vez mais. Querido Senhor, nós nos confiamos a Ti uma vez mais nessa manhã. Entregamos nas Tuas mãos a Tua palavra lida e rogamos a Ti que nos lidere pelo Teu bendito Espírito na compreensão da Tua palavra. Livra-nos de um assentimento apenas intelectual a ela. Dá-nos verdade e revelação espiritual. Atinge-nos com a Tua palavra, nós te pedimos. Supera nossas debilidades, limitações. Nós confiamos em Ti e no ministério superador, provedor, habilitador do Teu Santo Espírito. Ó bendito Espírito do Senhor, interpreta a Tua palavra a nós, Tu mesmo, que a sopraste e a inspiraste. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem nós falamos um pouco sobre serviço, sacerdócio, a visão do sacerdócio no Novo Testamento. Nós sabemos que na história da igreja, esse foi, historicamente, um tema extremamente importante, que Nosso Senhor, na sua fidelidade, usou homens, não apenas o tão conhecido Martinho Lutero, mas outros, para colocarem de novo no lugar essa verdade fundamental da revelação bíblica, o chamado sacerdócio universal de todos os santos. Mas, em termos de revelação e de realidade espiritual, desde a reforma até agora, nós temos tido uma carência imensa em que avancemos de maneira prática, real, verdadeira, genuína, neste assunto do sacerdócio de todos os santos e em tudo que isso significa. Nosso objetivo específico não é estudar a verdade do sacerdócio de todos os santos, mas é relacionar de forma a expor a verdade e aplicá-la, para que o Senhor nos ajude em termos bem práticos e bem específicos
e não apenas estudando a verdade em termos revelados, digamos assim, embora isso seja extremamente importante. Nós queremos, com a ajuda do Senhor, fazer as duas coisas. Nós vemos o significado dessa grandiosa verdade, o nosso sacerdócio santo ao Senhor, e vemos as suas aplicações práticas. Então nós dissemos para os irmãos ontem que nós iríamos examinar algumas relações do sacerdócio com alguns aspectos, alguns pontos. E ontem, pela direção do Senhor, nós podemos ficar em apenas um ponto. Nós relacionamos sacerdócio com a questão da consagração. E estudamos especialmente Romanos 12, para aqueles irmãos que não estiveram ali ontem, mas o assunto está gravado. Estudamos a relação entre sacerdócio e consagração. Os primeiros 8 versículos de Romanos 12. Os 2 primeiros versos, apenas para você então conferir na sua Bíblia, os 2 primeiros versos de Romanos 12 expõem o terreno da consagração. E não vamos retomar o que falamos ontem, mas a ênfase principal foi a respeito do significado da consagração, que consagração não é um ato que, estritamente falando, parta de nós para Deus. É óbvio que há uma resposta nossa para Deus, mas bem isso, uma resposta ou uma reação, porque a essência da consagração é o entendimento da verdade espiritual que nós já fomos comprados por preço, e que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a Bíblia é muito clara em expor essa verdade, que consagração não é um ato nosso para com Deus, mas é um ato que começou em Deus, quando então comprou-nos, pagando o preço necessário na obra consumada do Senhor Jesus, para que nós fôssemos uma propriedade exclusiva de Deus, como diz o apóstolo Pedro. Então revelação, ou melhor, consagração, é uma reação à revelação de Deus a respeito dessa compra, do fato de que nós somos sua propriedade. Então ontem entramos em diversos aspectos daqueles 8 versículos primeiros de Romanos 12, que fazem essa correlação importante. Estude por você mesmo. Os primeiros 2 versos, a base da consagração. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelo que Ele fez, o que Ele já consumou, o que Ele já realizou. Agora então, o que compete a nós? Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa reação? Apresenteis os vossos corpos, os que já foram comprados, os que já são propriedade particular, tem algo a fazer como resposta, apresentar os seus corpos. Isso para Deus é um sacrifício vivo, porque Deus é Deus vivo. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Nós somos um sacrifício vivo, recebemos sua vida em nós. Então o sacrifício é vivo, para um Deus vivo. É santo, porque Ele nos pôs à parte. Nós fomos separados, fomos sacados de uma realidade prévia do mundo, do pecado, do diabo, diversos níveis de cativeiro, do ego, né? De nós mesmos, da morte. Fomos sacados de todo esse cativeiro múltiplo e fomos colocados em uma outra atmosfera, em um outro reino e em outra realidade, tão distinta da primeira, que Paulo diz em Efésios, que em Colossenses, capítulo 1, que Ele nos transportou do império das trevas para uma outra atmosfera, distintamente, nitidamente diferente. O reino do Filho do seu amor. Então essa é a base da consagração, essa compra, esse transporte, essa nova atmosfera no qual nós fomos colocados espiritualmente falando, em Cristo. Então, irmãos, nossos olhos espirituais precisam ser abertos. Amados, nós falamos um pouco sobre isso ontem, mas me permitam reforçar isso aqui. Um querido servo de Deus no passado, obrigado, um querido servo de Deus no passado disse assim, escute isso: um dos maiores danos na igreja atual tem sido que as verdades bíblicas têm se tornado familiares e conhecidas. Você percebe o que ele quer dizer? Consagração, assunto tão básico, serviço, assunto tão fundamental.
Já li tudo sobre isso, já tenho estudado, já conheço. Uma das moléstias que temos vivido é que não temos entendido a distinção entre um assentimento intelectual e uma verdade revelada. Revelação não nos dá opção, mas assentimento intelectual nos dá opção. Podemos aderir a ele ou não, podemos comportar adequadamente a ele ou não, mas revelação não nos dá opção. Quando Paulo fala sobre esse assunto, por exemplo, ele diz assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. O que você acha que Paulo quer dizer com isso? Que era um empregado com carteira assinada na empresa divina, se tornando um pregador do Evangelho? Então, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Alguns entendem assim: a mão de Deus vai pesar sobre mim se eu não pregar o Evangelho. Então Paulo diz: ai de mim, eu preciso pregar o Evangelho. O que ele quis dizer com essas palavras? Ele quis dizer que pregar o Evangelho para ele era algo compulsivo, era algo constrangedor. Em Coríntios ele diz: o amor de Cristo me constrange. Em Atos capítulo 20 ele diz: em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo. Você vê o que é significado de consagração? Compreendido na experiência, na prática. Em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que eu complete minha carreira e o serviço. Você vê, consagração, serviço, nas palavras de Paulo. E o ministério, o serviço que recebi do Senhor Jesus. Então, irmãos, quão necessário é esse assunto da revelação. Agora, irmãos, revelação, segundo 1 Coríntios capítulo 10, ela é um processo, como nós também citamos ontem, podemos dizer assim, citando a frase do irmão que citamos ontem, uma abertura do reino da realidade espiritual. Assim como nós temos o reino da realidade natural, material, física, visível, tangível, palpável, nós temos o reino da realidade espiritual. Aliás, o reino da realidade material, física e literal, segundo aos Coríntios, é um reino transitório, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então esse é o reino da realidade espiritual, inatingível, inexpugnável, impenetrável, com um equipamento humano natural. Esse é o ensino de 1 Coríntios 2, quando diz que o homem natural não entende, e acrescenta: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem uma completa loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem, se explicam espiritualmente. Mas então aquele lindo capítulo, 1 Coríntios 2, 10 em diante, toca nesse assunto da revelação e vai dizer assim: mas Deus, ali há um dos muitos mas preciosos do Novo Testamento. Há muitos mas preciosos do Novo Testamento. Esse é um deles. Quando mostra que o nosso equipamento intelectual, racional, natural, ele é inútil para as questões espirituais. O capítulo que Paulo vem dizer assim, em Coríntios 2, foi em fraqueza, foi em temor e foi em muito tremor que eu estive entre vós, e minha palavra, minha pregação não se basearam em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que vossa fé não se apoiasse, escute isso, vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Você vê a diferença entre sabedoria humana, conhecimento bíblico e revelação? Então ele vai dizer assim: nem olhos viram e ouvidos também nunca ouviram, e nem jamais penetrou em qualquer coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, inatingível, incompreensível. Esse é o verso 9. Mas no verso 10 ele inicia com mas Deus nolo revelou, ou seja, abriu o reino da realidade espiritual e nós podemos ver. Bem-aventurados são os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque muitos profetas e justos, lá dos tempos do Antigo Testamento, desejaram ver o que vós vedes, mas não viram, e ouvir o que vós ouvis, mas nunca ouviram. Então ele diz: Deus nos revelou pelo Espírito, porque esse Espírito a todas as coisas perscruta, porque ninguém conhece as coisas do homem senão seu Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Mas então esse Espírito de Deus nos foi dado para que conheçamos, ele continua, aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isso é revelação.
As palavras de Paulo em Coríntios 2. As palavras do servo do Senhor que citamos ontem, colocado de outra maneira, isso que Paulo escreveu em Coríntios 2, esse irmão então sintetizou revelação assim, com essas palavras tão significativas. Revelação é uma abertura no mundo, no reino da realidade espiritual, daquilo que é eterno, daquilo que não tem tempo, daquilo que é em Cristo, sua pessoa, sua obra, seu propósito. Abertura do reino da realidade espiritual pelo Espírito Santo, porque é só Ele que pode fazer, para que então nós possamos, agora, duas coisas: ver, mas não só ver, entrar. Sabe o que nós temos precisado, irmãos, desesperadamente como igreja? Entrar. Parece que tantas vezes nós temos nos comportado como aqueles que são convidados para um grande banquete e se sentem tão privilegiados, estão lá na festa, já fazem parte, já estão lá com seus trajes, né, participando da festa, já estamos em Cristo. Então aquela mesa maravilhosa é colocada, mas aí o anfitrião da festa levanta e diz assim: obrigado pela presença de todos, mas essa mesa deliciosa hoje foi só para contemplação. E nós sairíamos daquela festa muito frustrados, né? Porque deixamos para trás aquelas coisas deliciosas. Mas esse nunca é o desejo do Espírito Santo. Nosso Senhor, quando conversou com Nicodemos em João 3 sobre o reino da realidade espiritual, Ele colocou esses dois verbos juntos e tão importantes. Quem não nasceu de novo não pode ver. Revelação. Segundo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Qual o propósito do Espírito Santo? Apenas que vejamos? Ele quer nos tornar cabeçudos, cebolas, né? Como falamos, sabemos tudo, conhecemos tudo, não é? Mas a nossa raiz é desse tamanho, uma cebola. Esse é o propósito do Espírito Santo? Essa é a edificação de Deus? Não. Tudo aquilo que o Espírito Santo abre para nós, Ele deseja que nós entremos. Como é que nós podemos entrar naquilo que o Espírito Santo nos revela? Segundo a palavra de Deus, só há um caminho. É o princípio de Josué, capítulo 1, versículo 3. A terra de Canaã tipifica a plenitude de Cristo, a herança que nós temos em Cristo. Cristo é nosso, nós somos dele. Mas essa terra é insondável, as riquezas insondáveis de Cristo. Efésios capítulo 3. Como podemos entrar nelas? Como podemos tomar posse delas? Josué 1,3, aquele livro diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Isso nas palavras do Novo Testamento significa: o justo viverá pela fé. Significa que todas as verdades que o Senhor tem revelado a nós em qualquer aspecto precisam ser agarradas por nós pela fé. Nós colocamos a planta do nosso pé sobre elas, para que então nós possamos entrar na experiência delas. Como nós vamos experimentar Romanos 6? Que nós estamos mortos com Cristo. É um fato espiritual. Você não escolheu, você não participou, você não fez nada, mas você está morto com Cristo. Mas como você pode experimentar isso na sua vida diária? O justo viverá pela fé. Nós temos que tomar o nosso lugar nessa identificação com a morte de Cristo pela fé, baseado na revelação dessa verdade para nós, e então nós iremos entrar na posse específica delas e na experiência de que então o mundo não terá domínio sobre vós, a carne não terá domínio sobre vós, o pecado não terá domínio sobre vós, porque nós entramos no reino da realidade espiritual nesse aspecto. Nós estamos mortos com Cristo. Mas você percebe, irmão, como é fácil conhecer Romanos 6, decorá-lo, recitá-lo, mas não viver uma vida mortos em Cristo? Mortos para o mundo, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, Romanos 6, como é fácil. Então essa é a diferença entre assentimento intelectual, compreensão bíblica intelectual e experiência espiritual. Então, fechando parênteses, voltando onde estávamos, esse assunto da consagração é básico, fundamental, e nós precisamos de olhos espirituais abertos. Ontem nós falamos de diversos aspectos desse assunto da consagração. Então, se vocês estiverem interessados, tomem isso, escutem, levem diante do Senhor, orem sobre isso, para que esse assunto do serviço na casa de Deus, ele possa ter esse primeiro fundamento, esse mais básico, não o mais importante, mas o mais básico sem dúvida: consagração. É pelas misericórdias de Deus, o que Ele fez, já fez, nos pondo em Cristo, nos incluindo em Cristo, independente de nós,
É pelas misericórdias de Deus que nós respondemos, apresentando nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o nosso serviço, palavra lá no versículo 1, espiritual, culto racional, como traduz algumas versões, a ideia é serviço espiritual. Então o versículo 2 vai dizer que na medida em que fazemos isso, nós somos transformados. E ontem também examinamos essa palavra, o que ela significa, qual a ideia dela. Transformados pela renovação da nossa mente. E mais do que isso, nós entramos na experiência. Você vê quanto é prático? Que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. Nós deixamos de dar coice na vontade de Deus. Nós deixamos de murmurar contra Deus. Nós temos outro ambiente na comunhão do corpo de Cristo, né? Porque nós estamos entendendo o terreno, o assunto da consagração. E depois os outros versos, de 3 a 8, que também estudamos ontem, rapidamente, eles mencionam a questão do serviço. Então, consagração, nos 2 primeiros versos, e serviço, nesses últimos versos, de 3 a 8. Esse par é inseparável. Não há serviço espiritual genuíno sem uma clareza, um entendimento, uma experiência do significado de consagração. Então, esse foi o primeiro par: consagração, serviço. Examinamos ontem. Agora, hoje nós vamos avançar para mais um aspecto ligado ao serviço, ou ao sacerdócio, que tem sido o nosso encargo para esses 2 dias. E vamos chamar agora esse tema de as dores de parto e o serviço. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Abra de novo, por favor, sua Bíblia em Colossenses, o texto que nós lemos, 1:24. Irmãos, vamos entender em primeiro lugar algo muito importante que tem relação com esse versículo. Escute esse verso de novo, olhe para ele com atenção. Paulo diz assim: agora me regozijo por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo. Agora a próxima frase vem entre vírgulas. Então, para entender bem o versículo, primeiro pule essa frase entre vírgulas. Como Paulo preenche o que resta das aflições de Cristo? Como e onde? Como e onde? Na minha carne. Na minha carne. Ele preenche o que resta das aflições de Cristo na sua carne. Está claro o versículo? Sim? Preenche o que resta das aflições de Cristo. Se você quiser inverter a expressão para entender melhor, não é? Na minha carne. E sofrimento então como e para quê? Em função de quê? A favor da igreja, não é? Que é o seu corpo. Então você vê o que Paulo está dizendo? Entenda bem, deixe que o Senhor torne isso claro para você. E vamos separar aqui então 2 coisas. Primeiro, as aflições de Cristo. Preste atenção aqui, irmão. As aflições de Cristo, no que concerne a obra consumada na cruz, ou a obra redentora, esse sacrifício não requer nenhum tipo de cooperação, nem de participação e nem de nada. Esse lagar, o nosso Senhor pisou sozinho, porque ninguém tinha capacidade de cooperar na obra da cruz. Só o Filho de Deus, plenamente homem, o Filho de Deus e o Filho do homem, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então esse lagar ele o pisou, os sofrimentos para a redenção. Isso é muito claro para todos nós. Agora nós vamos na contraparte aqui, e preste atenção nessa aqui. Mas os sofrimentos, as aflições do mesmo Cristo para a edificação da igreja, agora sim, para esses ele chama cooperadores. Compreendeu, irmão? Vou repetir isso. As aflições de Cristo para a redenção, ninguém poderia participar. Isso é uma obra compatível somente com Deus homem, Senhor Jesus. E Ele a realizou. Está consumado. Agora, as aflições que o Senhor quer compartilhar conosco, a sua igreja, são sofrimentos que Ele ainda tem
para a edificação da sua igreja, e não para a redenção da sua igreja. Então separe os dois pontos, redenção e edificação, porque são duas coisas diferentes. Nosso Senhor Jesus redimiu a igreja sozinho, mas nosso Senhor Jesus chama cooperadores para edificar a sua igreja. Então esse é um privilégio muito grande. Efésios capítulo 2 vai nos dizer que nós somos um material para a edificação da igreja, porque Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele usou esse material porque Ele é rico em misericórdia, pelo grande amor quando nos amou. Nós estávamos mortos, nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais, não é? Então nós somos esse material que Ele tomou lá do mercado de escravos. É isso que significa redenção. Essa palavra, apolutroses, no grego, significa comprar de um mercado de escravos, né? Então Ele realizou essa obra sozinho, completa, perfeita, comprou, redimiu. Efésios 2. Agora, Coríntios 3, 1 Coríntios 3, diz que de Deus nós somos cooperadores. E Paulo olha para a igreja de Corinto e diz: e a lavoura de Deus e o edifício de Deus sois vós, não é? Então o Senhor levanta cada um daqueles que Ele redimiu para que seja seu cooperador. É claro que em níveis diferentes, mas estritamente falando, irmão, cada membro do corpo de Cristo, seja irmão ou seja irmã, é um obreiro de Deus. Porque se nós não somos obreiros de Deus, nós somos o quê? Então esse mesmo material que Ele sacou do mercado de escravos, Ele tornou seus cooperadores na edificação da igreja. Mas sabe qual é o problema? Podemos dizer, sabe qual é o problema do Senhor? Usando essa expressão com muita reverência, porque Ele é o Senhor, não é? Mas Ele interage conosco, nos respeitando. Então sabe qual é o problema do Senhor? É que embora tenha redimido com seu precioso sangue esse material, justificado, santificado, palavras de Coríntios 6, Paulo fala assim: tais fostes alguns de vós, fostes impuros, fostes idólatras, fostes roubadores, fostes avarentos. É a lista de 1 Coríntios 6. Tais fostes alguns de vós. Mas ele diz assim: mas vós os lavastes, mas fostes justificados, mas fostes santificados, em nome do Senhor e no Espírito do nosso Deus, não é? Então essa obra já foi feita em Cristo, pelo precioso sangue derramado. Mas este material não está pronto. Ele está comprado, mas agora o Senhor vai trabalhar sobre esse material, para que agora o material comprado, o material redimido, possa ser um material preparado. Preparado para quê? Para que de Deus sejamos cooperadores, e que a lavoura de Deus e o edifício de Deus possa ser então edificado. Qual é o instrumento que Deus usa para preparar cooperadores para a sua lavoura, para o seu edifício? Em essência é um só. E ele se chama o trabalho da cruz. O trabalho da cruz. Então Paulo chama isso aqui em Colossenses 1:24, também em Gálatas 4:19, os dois versículos que lemos no início. Paulo chama isso de dores de parto. Em Colossenses 1:24, aflições de Cristo. Vamos começar por aí, depois vamos ao texto de Gálatas devagar, para entendermos agora essa relação que estamos falando hoje. Dores de parto e serviço. Irmãos, se nós queremos ser sacerdotes na casa de Deus adequados, com material preparado para sermos cooperadores, nossa primeira necessidade é deixarmos apenas de cantar sobre a cruz, falar sobre a cruz, pregar sobre a cruz e andarmos no caminho da cruz. Porque a cruz também pode ser um tanto teórica para nós, e realmente não entendemos na prática o significado do caminho da cruz. Nós confundimos o caminho da cruz. Nós achamos que o caminho da cruz é omissão. Nós achamos que o caminho da cruz é sentar no último banco da reunião e não abrir a boca em nenhum momento. Nós achamos que o caminho da cruz é suportar todas as coisas de uma maneira impassível, né? E confundimos tudo. Não entendemos o significado do caminho da cruz. Então vamos falar um pouco sobre isso, mas antes ainda precisamos colocar um pouco mais de fundamento aqui. Irmãos, a pergunta que o Senhor nos faz, se nós queremos ser servos, sacerdotes, cooperadores para que a casa de Deus seja edificada, a pergunta é direta, simples e profunda. A pergunta do Senhor é: quem vai morrer? Nós costumamos fazer a pergunta contrária, porque nós somos impressionados com vida.
Senhor é a nossa vida, nós estamos nele, Cristo é a nossa vida, e quando essa vida se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Amém? Esse é um aspecto maravilhoso. Mas 2 Coríntios 4 mostra qual é o caminho da vida. E diz assim, Paulo falando de novo dele, ele que conhecia tão bem esse caminho da cruz, e ele que escreveu Colossenses 24, dizendo que ele preenchia na sua carne as aflições de Cristo. Então em 2 Coríntios 4 ele diz assim, em nós, veja, ele está se incluindo, e é plural porque ele está falando dos seus cooperadores também. Em nós opera o que, irmão? O que? A morte. Você entende esse versículo? Você compreende esse versículo? Em nós, Paulo, seus cooperadores, Timóteo, Silas, Epafrodito, Epáfras, muitos cooperadores. Paulo cita mais de 70 nomes nas suas 13 epístolas, de irmãos, amados, servos, cooperadores, Ele diz assim, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Você vê o que Paulo quis dizer? 2 Coríntios 4, os primeiros 12 versículos, você vai encontrar um contexto tremendo sobre esse assunto das dores de parto, o significado disso, do caminho da cruz. Em tudo somos atribulados. Atribulados, nós dificilmente cantamos isso. Ó Senhor, glória ao teu nome, nós temos sido atribulados. Nunca ouvi o povo de Deus orar assim. Nunca ouvi o povo de Deus cantar assim. Porque nós temos uma mentalidade, por mais que rejeitemos teoricamente a teologia da prosperidade, nós temos uma mentalidade de prosperidade. Então nós ligamos Deus sempre com vida, em paz, e nunca ligamos Deus com tribulação. Mas Paulo diz, em tudo nós somos atribulados, em tudo nós somos abatidos, mas não destruídos, não é? Ele coloca aquela relação no capítulo 4 e explica assim, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Ele não disse a vida de Jesus em primeiro lugar, ele diz levando o morrer de Jesus. Aí sim ele acrescenta, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Aí ele fala, então de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Essa frase, irmão, leve aos pés do Senhor essa frase, pense sobre ela, e deixe que o Espírito Santo jogue fora toda a raiz de visão, de triunfalismo religioso da sua história. Em nós opera morte. Sabe qual é o princípio espiritual aqui? Guarde isso também. Nosso Senhor Jesus em João 12 disse assim, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Tão claro. Porque a igreja não tem produzido mais fruto, segundo a Bíblia, não é porque ela tem falta de vida, é porque ela tem falta de morte. Por isso ela não tem produzido mais vida. Não conhece o caminho da cruz, não anda no caminho da cruz. Cada um de nós buscando nossos próprios interesses, desconhecendo o caminho da cruz, enquanto a casa de Deus permanece em ruínas. Foram as palavras de Ageu, exortando aquele povo que não tinha compreensão do significado desse caminho, Então, irmãos, quando nós olhamos para citar mais um exemplo, ilustrando ainda a mesma verdade, não saímos desse ponto em nenhum momento, vamos ilustrar de novo o mesmo ponto. Onde a restauração de Deus, esse serviço de cooperação maravilhoso para que Deus tivesse uma casa, para que Deus obtivesse glória, para que o templo em Jerusalém fosse reedificado através do ministério de tantos homens. Ageu foi um deles, Zacarias, e Neemias, e Esdras, e Esther, e Zorobabel, Josué e tantos. Qual foi o início, o primeiro passo nessa cooperação, nesse caminho da restauração de Deus, nesse serviço para adornar a casa de Deus, para reerguer o testemunho de Deus? Sabe onde começou? Em um homem chamado na Bíblia de muito amado, que estava solitário na Babilônia, Daniel. Foi ali que a restauração de Deus começou, naquele que não se contaminou com as iguarias da Babilônia, naquele que abria sua janela e orava em direção a Jerusalém, aquele que recebeu o entendimento do propósito do Senhor de tal maneira que o capítulo 10 descreve que ele simplesmente se desfaleceu quando ele viu o significado do que Deus queria fazer, as visões de Deus, o propósito de Deus,
Daniel, então, no capítulo 10 é descrito, aquele capítulo tão tremendo, que ele, como João, no capítulo 1 de Apocalipse, ele se desfaleceu diante do que ele viu. Então, em primeiro lugar, quando ele foi tocado a primeira vez pelo Senhor, ele é tocado mais de uma vez e vai se recobrando. Aquele capítulo é tão lindo, o Senhor o vai reerguendo, agora com uma nova visão, um novo entendimento, um reerguendo da morte. E o capítulo 10 diz: és muito amado. Então ele foi contemplado com aquelas visões de Deus a respeito do propósito de Deus para a restauração do seu santuário, da sua casa, do seu nome, da sua glória. Então, irmãos, a pergunta que o Senhor nos faz é: quem de nós vai morrer? Ou quantos de nós vão morrer? Porque espiritualmente falando, o princípio é: se não morrer, fica só. Irmãos, esse é um princípio inexaurível. Sabe por que nossa vida conjugal não avança? Porque nós queremos que o outro morra e não nós, não é? O outro que tem que morrer para sua maneira, morrer para sua vontade, morrer para suas ideias, nunca eu. Mas se não morrer, fica só. O segredo da vida conjugal é esse. Quando ambos na vida conjugal morrem, então encontramos o caminho da verdadeira comunhão. Quando na vida da igreja irmãos e irmãs morrem, então nós aprendemos o caminho da verdadeira vida, da verdadeira comunhão. Morrem em que sentido? Não no sentido de partir para o Senhor. É óbvio que não é disso que nós estamos falando. Mas morrem no sentido de conhecer o caminho da cruz. Não vivem mais para si mesmos. Então é isso que Paulo chama de dores de parto. Em Gálatas, de aflições de Cristo em Colossenses, e de levar no corpo o morrer de Jesus em Coríntios. São três expressões que se referem à mesma coisa: o caminho da cruz. Agora então, vamos um pouquinho para Gálatas 4. Já falamos um pouco de Colossenses 1:24. Aflições de Cristo. Guarde então pelo menos isso. Se você esquecer tudo que nós estamos falando aqui, guarde isso. Cristo já acabou os sofrimentos para a redenção, mas o Senhor chama cooperadores para os sofrimentos da edificação. Que isso fique claro para nós. E como nosso soberano, mas por outro lado gentil Senhor, que Ele não nos tornará servos compulsórios. Mas o Senhor só agremia voluntários nessa participação, nesse serviço para a edificação da igreja. E muito é requerido de nós. Deixe-me citar uma coisinha aqui sobre isso, importante, significativa, a meu ver, maravilhosa. Lembrando de novo de Ageu, um dos servos que o Senhor usou no caminho da cruz, aplicando, claro, a linguagem lá do Novo Testamento, né? aplicando para o Velho. Ageu conheceu o caminho da cruz. Por que Ageu conheceu o caminho da cruz? Sabe por quê? Porque Ageu profetizou em nome do Senhor, mandando o povo retomar a obra de reconstrução do templo. Você conhece o livro de Ageu? Você conhece o livro de Esdras, capítulo 5? Fala você ler lá, Ageu e Zacarias. Eles começaram a profetizar colocando seu pescoço em risco. Por quê? Porque havia uma ordem anterior e prévia de que a obra deveria cessar. E eles não tinham liberdade para prosseguir. Ageu se levanta, movido pelo Espírito de Deus, e diz que a obra do Senhor, da reedificação do santuário, da casa, deveria ser retomada, mas a ordem imperial era que cessasse. Ou seja, Ageu conheceu o caminho da cruz. Ele profetizou pelo Espírito, colocando seu pescoço em risco. E sabe o que aconteceu? Na intervenção histórica do soberano Senhor, a obra começa baseado no que o Espírito de Deus disse através de Ageu e Zacarias, não em decreto real. Mas o Senhor é aquele que remove reis e estabelece reis. Então, depois que eles já haviam colocado em mãos a obra, houve uma liberação de um decreto real, não apenas permitindo que a obra continuasse, mas o rei mesmo abrindo os tesouros reais para que eles pudessem receber donativos, até mesmo os tesouros reais, para concluir a obra que eles tinham começado. Impressionante. Mas Ageu não fez isso depois do decreto real. Ageu fez isso antes do decreto real. Então ele andou, conheceu o significado do caminho da cruz. E sabe o que Ageu diz no primeiro capítulo do seu livrozinho, de 2 capítulos, tão lindo? Um servo de Deus que profetizou durante 4 meses só, e deu 4 pequenas palavras preciosas. No capítulo 1 do seu livro, quando ele fala sobre esse serviço, essa cooperação da edificação da casa de Deus,
Ele chama a atenção daquele povo que estava voltado para os seus próprios interesses, enquanto a casa de Deus permanecia em ruínas. Creio que os irmãos conhecem bem esse texto. Ele diz: vocês habitam em casas acabadas ou apaineladas, bem construídas, bem acabadas, enquanto a casa de Deus permanece em ruínas. Agora, há um verso ali muito interessante, se não me engano é o verso 10, muito específico, em 3 assuntos que nos ajudam a entender o nosso lugar de cooperação na casa de Deus, e nesse sacerdócio santo, e nesse chamado para de Deus sermos cooperadores, e nesse chamado para conhecer e andar no caminho da cruz, e então poder cooperar. Ageu diz assim: escute, porque o povo estava ocupado com os seus próprios interesses, ele diz assim, falando em nome do Senhor: eu fiz vir, diz o Senhor, eu fiz vir sobre vós a seca. Eu fiz vir a seca. Aí Ageu vai especificar a seca sobre o que? Escute, ele diz sobre o cereal, o vinho e o azeite. Lembra-se disso? Está lá, ao você conferir. Ageu capítulo 1, verso 9 em diante. Cereal, vinho e o azeite. Por quê? Por que o Espírito Santo foi tão detalhado nesses aspectos? Será que isso tem algo a nos dizer? Claro. Nós cremos que a Bíblia é a palavra verbalmente inspirada de Deus, independente do que está dizendo hoje o chamado judaísmo cristão, né? Essa praga no meio do seio da igreja hoje, tentando levar o povo de Deus para reexame das Escrituras, né? Separando o grão da casca. Essa história é antiga, irmãos. Isso começou no século XIX, isso não é atual, né? Durante o chamado movimento de alta crítica, liberalismo teológico. Hoje a igreja tem sofrido de novo o mesmo assédio de judaizantes, de judaísmo cristão, de Bíblia no hebraico, de Yoshua e de muitas coisas desse tipo, perniciosas, malignas, no meio do povo de Deus. Então, quando o capítulo 1 de Ageu menciona esse assunto, fiz vir a seca sobre o cereal, sobre o vinho e o azeite, porque o Espírito Santo destacou esses 3 aspectos. O que isso nos ajuda a entender o testemunho do Senhor, o nosso serviço, a nossa cooperação? Sabe onde esses 3 elementos estão interpretados? Longe de Ageu. Porque a Bíblia é uma palavra maravilhosa de Deus, verbalmente inspirada por Deus. Não tem nada aqui que seja casca, tudo aqui é grão. É palavra inspirada, soprada pelo Espírito Santo. Então, se você for lá para o Salmo 104, por favor, abra sua Bíblia. Salmo 104, versículo 15. Você vai ver o salmista interpretando o que Ageu quis dizer, lá no seu livro, no capítulo 1, quando disse que o Senhor fez vir sobre nós, no caso sobre eles lá, o seu povo, e essa é verdade, porque é um princípio, né, sobre a igreja nos nossos dias, se nós não estivermos ocupados com o serviço e com a cooperação na casa de Deus, com aquilo que Deus está ocupado, e sim ocupados com os nossos interesses. Então o resultado para nós será o mesmo nos dias de Ageu. O Senhor diz: sou eu. Ele não diz é o diabo, não. Ele diz: sou eu. Eu fiz vir a seca sobre vós, sobre o vosso cereal, o vosso vinho, o vosso azeite. E agora vamos ler o Salmo 104:15. Você já viu aí como esses elementos são interpretados aí? Aí estão colocados no sentido positivo, dizendo o que eles são e o que eles significam, espiritualmente falando. Então aí diz que o Senhor deu para o seu povo o pão, ou o cereal, né? O pão. E aí esse verso diz assim: que lhe sustém as forças. Então está aí esse cereal de Ageu, ou esse pão, trigo, não é? Interpretado. O que significa? Vigor espiritual. O Senhor faz vir a seca sobre o cereal no meio do seu povo. Vamos interpretar isso na linguagem espiritual. O Senhor faz com que percamos o vigor espiritual. Igreja sem vigor, sem força, raquítica, magrela, sem pão. Por quê? Ageu já disse: porque estamos ocupados com os nossos próprios interesses. Esse é o motivo. E o Senhor falou: não é o diabo que está provocando seca no meio de vocês, não sou eu. Eu fiz vir sobre o seu vigor. Então uma assembleia sem vigor, pão, cereal. Mas tem mais elementos aí que pioram a situação. Depois ele diz sobre o vinho, e o vinho está interpretado aí: o vinho que alegra o coração do homem. Está escrito aí no Salmo? Então o vinho obviamente significa gozo, alegria.
Assim também em João 15, o capítulo da videira verdadeira. Vinho é o símbolo do gozo. Então, quando o Senhor faz vir a seca sobre o seu povo, Ele retira de nós a alegria. Então nós somos um povo sem alegria. Você já ouviu falar em Charles Mackintosh? Aquele que escreveu as notas sobre o Pentateuco? Muitos conhecem. Uma obra maravilhosa, de ajuda na interpretação da tipologia, dos símbolos, dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Esse irmão Charles Mackintosh diz assim: talvez a coisa que mais impeça que as pessoas do mundo sejam atraídas para a igreja é a face daqueles que estão dentro. Em outras palavras, ele quis dizer: falta-nos alegria espiritual. Agora, irmão, alegria espiritual não é uma emoção. Não é nós vestirmos aquele sorriso comercial quando encontramos irmãos, que vai de orelha a orelha, não é? Um sorriso profissional, um sorriso comunitário. Isso não é o que a Bíblia chama de alegria. Alegria na Bíblia não é um dom espiritual. Não é dom. Alegria, segundo Gálatas 5:22, é um fruto do Espírito, e não um dom espiritual. Não existe dom de alegria. Alegria é um fruto, e fruto é resultado de trabalho, de cultivo, não é? Alegria é marca de maturidade espiritual. Se nós temos maturidade espiritual, nós temos alegria, não só alegria, nós temos alegria intocável. Há uma tradução maravilhosa de Filipenses 4. Você sabe que Filipenses, uma das ênfases de Filipenses é a alegria, né? Essa palavra aparece lá muitas vezes. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque renovastes a meu favor o vosso cuidado. Muitas vezes alegria lá é mencionada na carta aos Filipenses. Paulo em Filipenses 4, naquele contexto de 10 a 13, ele diz assim, quando agradece aquele donativo que os filipenses fizeram para ele na prisão, escrevendo essa carta pelas mãos de Epafrodito, ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Viu que a alegria não é emocional, não é dom espiritual, não depende se você está com dor no estômago ou não, se você acordou bem ou não, não é? Alegria é algo inatingível, intocável, porque está em Cristo e é possuído por aqueles que conhecem o caminho da cruz e então têm conhecido o que Cristo é, não apenas o que Cristo dá, e tem, mas o que Ele é. Então ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí, irmãos, ele descreve naquele texto, por isso estamos citando, um texto maravilhoso. Ele descreve o que é alegria. Isso vai nos ajudar a entender aí o livro de Ageu, vai nos ajudar a entender nossa história, nosso assunto. Por que temos sido um povo tão fraco no assunto alegria? Porque nossa alegria não é intocável, nossa alegria é circunstancial, é dependente de coisas, é dependente de pessoas. Quando o Senhor está nos abençoando, quão alegres nós ficamos, né? Quando o Senhor está apertando seu torniquete, quanta murmuração, quanta queixa, quanto problema, quanta acusação, acusamos os outros, culpamos os irmãos, ninguém serve, ninguém está bom, o presbitério que é culpado, não é assim? Porque nós não temos alegria. Aliás, uma irmã do passado, também conheceu muito bem esse caminho da cruz, ela disse assim: estritamente falando, nós não temos alegria, é a alegria que nos tem. Sim, essa é a verdade. É a alegria que nos tem, porque a alegria não é uma coisa, a alegria é uma pessoa, é o próprio Cristo. Então, se Ele nos tem, então nós temos alegria. Se nós estamos nele, nós estamos num ambiente de alegria, não importa o que nós estejamos passando. Então Paulo vai citar ali esse par, não é? Um ponto e contraponto maravilhoso nesse texto de Filipenses 4. Ele vai dizer assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele descreve esse toda e qualquer situação assim: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Você viu onde ele foi? Ele foi aqui para o fundo e foi lá para cima, dois extremos, né? Quando nós somos humilhados, qual é a nossa tendência? Nos deprimirmos, né? E voltarmos os olhos para nós mesmos. Eu não sou digno mesmo, eu sou um filho de segunda categoria do Senhor. O Senhor ama aquele, mas a mim me trata assim, né? Então, quando nós somos humilhados, nós tendemos a murmuração. Quando nós somos honrados, nós tendemos a soberba.
A Bíblia em Provérbios diz assim: o homem é provado pelos louvores que ele recebe. Então, quando nós somos honrados, nós estamos num terreno de alto risco. Nós estamos na beira da soberba, né? De entrar no caminho da soberba. Mas Paulo diz: não para ele. Ele diz: eu sei ser honrado, sem se soberbecer. Por que ele não se soberbecia? Porque ele sabia que ele de si mesmo nada era. Mas por que ele não se deprimia sendo humilhado? Porque ele sabia que Cristo é tudo. Então você viu o que significa alegria? A alegria não é tocada nem pela humilhação e nem pela honra. Ela é permanente. Na humilhação ela não se deprime, na honra ela não se ensoberbece. Mas Paulo citou outro par. Ele diz: eu sei ter escassez, pobreza, falta, necessidade, mas ele também sabe ter abundância. Outro par, no mais extremo do baixo e no mais extremo do alto, né? Ele diz: também conheci os dois. Quando nós temos escassez, qual é a nossa tendência? Murmurar, né? Quando nós somos humilhados, deprimir. Quando nós somos honrados, nos soberbecer. Quando nós temos escassez, murmurar, né? Nós murmuramos. Quando nós temos abundância, confiança nas vidas, autoconfiança. Mas Paulo diz: não ando por nenhum desses dois caminhos. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, um irmão traduzindo essa passagem tão linda de Filipenses 4, usando uma linguagem alternativa, ele diz assim: que o que Paulo quis dizer foi: eu aprendi que os meus recursos em Cristo são inesgotáveis e que o meu descanso nele é imperturbável. Veja essas palavras. Eu descobri que nele meus recursos são inesgotáveis e também nele meu descanso é imperturbável. Esse nele é a chave, irmãos. Então, se nós não conhecemos, não andamos, não permitimos esse trabalho da cruz em nós, nós nunca atingiremos maturidade espiritual e nossa vida não será marcada por essa alegria intocável, mas por uma alegria dependente de pessoas e de circunstâncias. Então esse é o assunto da alegria. O Senhor dizendo: eu fiz vir seca, porque nós estamos ocupados no nosso próprio interesse e não realmente conhecendo o significado do caminho da cruz, apresentando-nos esse altar de Deus como sacrifício vivo, falamos ontem, e permitindo que a faca afiada de dois gumes faça o trabalho em nós, dividindo alma de espírito, sondando mente, coração, expondo as motivações, os desejos mais íntimos, e então nos desvestindo ou despindo, Efésios 4, do velho homem, renovando-nos no espírito, no nosso entendimento, e nos revestindo do novo homem. Esse é o processo espiritual, quando nós andamos no caminho da cruz. É isso que a palavra de Deus tem poder para fazer. Por isso nós precisamos amá-la, meditar nela, orar sobre ela, também estudá-la, né? Embora tenha tido aí uma ênfase muito perigosa nesse assunto nos nossos dias, estudar a Bíblia. Alguém já chegou a dizer que a Bíblia é um livro que nunca deveria ser lido, ele só deveria ser estudado. Essa é uma frase muito ruim, porque acima de tudo, teologia na Bíblia significa doxologia. Esse não é realmente um livro para ser estudado, esse é um livro para ser espiritualmente entendido, para nos levar à adoração. Qualquer teologia que não nos leve a dobrar nossos joelhos é vã, é inútil, é conhecimento teórico. Toda genuína teologia deve levar nossos joelhos a dobrar em doxologia, em adoração. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Consondar os seus juízos, escutar os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, não é? Isso é doxologia, adoração. Paulo escreveu isso lá em Romanos 11, depois de falar de tanta teologia, podemos dizer assim, não é? A depravação, a justificação, a inclusão com Cristo, a libertação da lei, a vida no Espírito, tanta teologia. E ele termina assim, em Romanos 11, com seus joelhos dobrados, adorando. Isso é verdadeira teologia. Essa é a finalidade da palavra de Deus, né? Então, irmãos, esse é o assunto da alegria. Agora, de novo, o Salmo 104:15 coloca o último elemento, também importantíssimo, né? Terrível. O Senhor também faz vir a seca sobre o azeite. E aí está interpretado o que significa o azeite. Olha para a sua Bíblia, leia aí. O azeite ele dá
brilho ao rosto. A simbologia está clara, né? Azeite dá brilho ao rosto. O que significa? Testemunho. Então, quando nós não estamos ocupados com os assuntos do Senhor, não estamos permitindo que a cruz trabalhe fundo em nós, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste no nosso corpo mortal, e em nós opera a morte, mas em vós a vida. Quando não estamos andando sobre esse caminho, neste caminho, corporativamente falando, o resultado é triplo. Perdemos o vigor espiritual, pão, cereal. Perdemos o gozo, é a alegria. E perdemos o poder de testemunho, azeite, que é uma figura de testemunho do Espírito. E são três coisas graves. O que é uma congregação sem vigor? O que é uma congregação sem gozo? O que é uma congregação sem testemunho? Não é nada. É um clube social, uma entidade de fraternidade. Não é para isso que nós somos chamados, não é? Nós somos casa de Deus e fomos chamados para ser edificados no santuário que Deus vive. Mas o caminho do Senhor é o caminho da cruz. Então, irmãos, como precisamos reconsiderar esse assunto? Muitos substitutos têm tomado esse lugar, muitos. Então, voltando agora a Gálatas 4,19, o segundo texto que lemos na introdução, Paulo vai usar a mesma ideia com palavras diferentes. Vamos lá para esse texto agora, Gálatas 4,19, que nós lemos na introdução. Primeiro, então, a palavra usada aí é filhinhos, tecnos ou tecnon, porque Paulo está se referindo a crianças pequeninas, crianças de peito. Por que ele chamou os Gálatas de pequeninos, de meninos? Na epístola fica muito claro o porquê. Está no capítulo 3, quando ele diz que ele pregou o evangelho para eles de tal modo claro, revelado, que Cristo foi exposto aos olhos deles como crucificado. Tão claro foi a palavra de Paulo, a pregação de Paulo. Então eles começaram na revelação do Espírito, mas Paulo diz que eles continuaram se aperfeiçoando na carne. Começastes bem, começaste no Espírito, mas estáis vos aperfeiçoando na carne. Sabe qual era um dos elementos do aperfeiçoamento carnal daqueles irmãos? Um deles, nós já citamos agora há pouco aqui: aceitarem influências judaizantes. Isso corrompeu a Assembleia dos Gálatas, assim como tem corrompido a igreja nos nossos dias. Então Paulo diz: começaram no Espírito, agora estão se aperfeiçoando na carne. Então, quando ele escreve esse capítulo 4, verso 19, ele chama esses irmãos de meninos, porque eles não tinham avançado. Foram gerados, mas não cresceram, não avançaram. Será que essa é a nossa história como Assembleia, irmãos? Como nós temos estado? Quem somos nós? Tem havido vigor espiritual no nosso meio? Tem havido uma alegria espiritual, intocável, real no nosso meio? Tem havido um testemunho de qualidade espiritual entre nós? Cereal, vinho, azeite? Então Paulo vai dizer, entre os Gálatas não. Então Paulo vai dizer, meus filhinhos, pelos quais, olha a palavra, de novo. Por que de novo? Porque Paulo já teve um primeiro parto, como ele chama. O primeiro parto foi para gerá-los, eles eram pagãos, e Paulo sofreu no meio deles. Inclusive Paulo, quando passou pelo meio deles, experimentou uma enfermidade grave. Segundo ele escreve aos Gálatas, ele diz que eles teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar. Possivelmente, Paulo tinha esse problema aí, infeccioso nos seus olhos, devido a viajar com muita luz de claridade, muita poeira, né, muito lugar complicado. Então possivelmente ele tinha essa enfermidade ocular. Ele diz que ele sofreu isso entre eles, inclusive essa questão física, para gerá-los em Cristo. Então ele diz, meus filhinhos que não cresceram, foram gerados, mas não cresceram. Então eu de novo, olha esse verso com atenção, eu de novo sofro dores de parto. Agora ele diz por quê? Ele diz, até que Cristo seja... Agora precisamos acrescentar uma palavrinha aí, que não está na maioria das traduções, não é que torne a nossa deficiente, né? Nós temos uma ótima tradução nas nossas mãos. Nunca questione a tradução da Bíblia, irmãos. A Bíblia é um livro espiritual. As traduções têm seus problemas? Sim, elas têm seus problemas, mas elas não corrompem a revelação bíblica, em nenhum sentido.
Então, a palavrinha necessária de se acrescentar aí é plenamente. Sofro dores de parto até que Cristo seja plenamente formado em vós. Então você vê o que significa dores de parto? Lá nas palavras de Colossenses, aflições de Cristo na minha carne. Por que Paulo sofria? Por que Paulo levava sempre no corpo a morrer de Jesus? Está explicado aí. Para que Cristo seja plenamente formado em vós. Irmãos, o que nós estamos buscando na vida da igreja? Qual é o propósito de nós nos relacionarmos? Para que nós somos chamados para sermos esse sacerdócio santo? Tem um motivo central: é para que nós pelejemos, andando no caminho da cruz, para que Cristo seja formado na vida dos irmãos. A mente de Cristo, o caráter de Cristo, o que Cristo mesmo é. Irmãos, esse é o motivo pelo qual nós temos que nos desgastar. Como nós corremos riscos aqui, irmãos, de até mesmo examinar as Escrituras com propósitos diferentes, com alvos diferentes, olhando para assuntos diferentes. Irmãos, isso, me permito dizer assim, pessoalmente, particularmente falando, tem me preocupado muito. Irmãos que abrem as Escrituras se preocupam tanto com assuntos secundários, se preocupam muito, mas muito mais com Israel do que com a igreja, se preocupam muito, mas muito mais com o anticristo do que com Cristo. Isso é uma deficiência na nossa batalha espiritual, de compreensão do nosso chamamento, na minha maneira de ver. Nós somos chamados para nos ocupar com Cristo, e nós somos chamados para nos ocupar com a igreja. Irmãos, quando um trabalhador, um funcionário do Banco Central americano, ele é treinado, e é treinado muito, para identificar as notas falsas de dólar, ele nunca, em nenhum minuto sequer, ele entra em contato com as notas falsas. Ele conhece cada milímetro quadrado da nota verdadeira. Porque a hora de colocar uma nota falsa a 10 metros de distância dele, ele vai dizer, é falsa. Porque ele sabe tudo sobre a verdadeira. Nós não fomos chamados para nos ocupar do anticristo e saber tudo sobre ele, mas ocupar de Cristo. Nós não fomos chamados para nos ocupar de Israel, mas nos ocuparmos da igreja, para que então nós possamos encontrar o caminho do Senhor, o caminho de Cristo e o caminho da igreja. E o Senhor nos ajude nisso, a estarmos refocados, realinhados. Então, voltando ao texto de Gálatas, até que Cristo seja plenamente formado em vós. E para concluir esse ponto, ainda vamos precisar avançar pelo menos para mais um, o texto de Coríntios que nós citamos, 2 Coríntios 4, de 5 a 12, em especial esse contexto, de 5 a 12, quando Paulo começa assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. No verso 7, se não me engano, ele começa esse contexto, verso 7. Esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele diz: em tudo somos atribulados, porém não desamparados. E ele segue assim: abatidos, mas não destruídos. Então ele diz no verso 10: levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Agora vamos usar a própria Bíblia para fazer uma ilustração aqui. De novo, o significado do caminho da cruz lá na figura do Velho Testamento. Vamos prestar atenção aqui. Quando o povo de Deus caminhava no deserto, eles tinham uma ordem designada por Deus. Deviam seguir a ordem de Deus. Na ordem de Deus, a arca ia no centro. Iam 6 tribos na frente e 6 tribos atrás. Quando eles foram atravessar o Jordão, que é uma figura da cruz, da participação nos sofrimentos de Cristo, diferente do Mar Vermelho. Mar Vermelho é interpretado em Coríntios 10 como tipificando o batismo, muito claramente, batismo, batizados na nuvem no mar com respeito a Moisés. Então esse Mar Vermelho nós já passamos, graças ao Senhor. Já fomos tirados do mundo, do Egito, do faraó, não é? Dessa escravitude, e já fomos colocados para peregrinar com o Senhor no deserto. Mas tem uma outra água para se passar. E essa água fala do caminho da cruz. Não é de batismo, mas do caminho da cruz. Quando nós entendemos o caminho da cruz, andamos no caminho da cruz, então isso significa espiritualmente passar o Jordão. Qual foi a falha da primeira geração? A primeira geração não conheceu o caminho da cruz. 10 vezes murmuraram contra Deus no deserto, e os seus cadáveres ficaram prostrados no deserto. Então eles não eram o povo de Deus? Eles não foram beneficiados do sangue da aliança, do sangue do Cordeiro Pascal, não comeram maná, não tomaram água da rocha? Fizeram tudo isso, mas não entraram na plenitude da herança.
figurativamente falando, a plenitude de Cristo. Nas palavras de Gálatas, Cristo formado em vós, para usar a linguagem do Novo Testamento. Não atingiram isso. Por quê? Porque não conheceram o caminho da cruz, interpretando a tipologia do deserto de Números. Então, quando o povo ia passar o Jordão, qual foi a ordem de Deus? O Senhor disse assim claramente: a arca vai sair lá no meio e vai ir à frente. A arca ia se adiantar quase 1 quilômetro. Então, no ombro dos sacerdotes. O que isso significa? A primazia e a preeminência de Cristo. A arca sobre os ombros, a primazia de Cristo, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses capítulo 1. Então esses sacerdotes tomavam e iam lá na frente, tomavam a dianteira e iam em direção ao Jordão. E o detalhe é que diz a Bíblia que o Jordão transbordava por todas as suas ribanceiras. Por quê? Porque o Senhor queria ensinar para o seu povo que o justo viverá pela fé. Havia tempos que o Jordão podia ser passado sem nenhum problema, mas eles foram chamados a passar quando ele estava transbordando pelas suas ribanceiras. Por que Deus fez isso? Para que eles compreendessem o princípio: o justo viverá pela fé. E compreendessem o princípio de Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Então ele diz: quando as plantas dos pés dos sacerdotes tocarem as águas do Jordão, então elas se abrirão, não antes. Por causa do princípio do capítulo 1: todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Baseados na palavra de Deus, o justo viverá pela fé. Fé na palavra de Deus. Então quando eles pisaram o Jordão, o rio se abriu. Não foi assim a história? Agora preste atenção aqui. Como eles passaram? Esse é o detalhe. O que isso vai nos ajudar a entender sobre o caminho da cruz? Qual é o nosso chamamento para cooperação, para serviço, como nós estamos falando? No sentido então dores de parto, das aflições de Cristo. Veja, os sacerdotes desciam com a arca e paravam. Eles não passaram o Jordão, eles paravam no fundo do leito do Jordão. Por quê, irmão? Porque o Senhor quer nos ensinar algo. É tipológico. Tem verdade espiritual aí dentro da tipologia, que depois vai ficar claro com o Novo Testamento. É o que nós estamos fazendo agora, aplicando 2 Coríntios 4 dentro dessa passagem do livro de Êxodo, travessia do Jordão. Então eles desciam, os sacerdotes, faça o quadro na sua mente, com a arca no ombro, desciam para o leito do rio e paravam lá no fundo do rio, o rio aberto. E então, o que acontecia em seguida? O povo de Israel passava. Assim é o relato, foi assim que aconteceu. E todo o povo passou. E todo o povo foi para o outro lado do Jordão. E então os sacerdotes saíram do leito do rio. Em outras palavras, eles foram os primeiros a entrar, mas foram os últimos a sair. E não só isso, veja como a tipologia é clara. O Senhor disse que eles deveriam erigir no fundo do leito do Jordão um memorial. Deveriam tomar 12 pedras, uma simbolizando cada tribo de Israel, e deveriam fazer um altar no fundo do Rio Jordão, com 12 pedras, digamos, um memorial da morte, Mas também eles deveriam carregar 12 pedras para fora, porque depois que eles passassem o rio, eles iam fazer outro memorial, outro altar erigido com 12 pedras, do lado de fora do rio. Por que será? Por que Deus é tão meticuloso? Por que essa história toda? Porque não pode ser diferente, não é? Porque a tipologia está envolvida. O Senhor quer nos falar de verdades espirituais. Elas são explicadas aí, como nós falamos, no Novo Testamento, em vários textos, entre eles 2 Coríntios 4. Em nós opera a morte, mas em vós a vida, não é? Então o Senhor estava deixando claro que o caminho para entrar na plenitude de Cristo é o caminho da cruz, é o caminho da morte. É permitir que a cruz opere fundo nas nossas vidas, para que então nós possamos ser cheios de vida e transbordar de vida. Então o altar no fundo do leito, o altar do outro lado do leito. Irmãos, esse é o chamamento para que sejamos cooperadores na lavoura de Deus e no edifício de Deus. Então a pergunta é: quem de nós vai morrer? Ou colocado ainda de forma melhor, quantos de nós vão morrer? Vão permitir que em si opere a morte, para que em outros opere a vida. Não é o que eu acho, o que eu entendo, o que eu quero, o que eu penso, mas o quanto a cruz tem trabalhado em nós. Agora, irmãos, ainda falando de maneira sintética, nós não vamos passar por alto, para que nenhum irmão aqui tenha uma compreensão mística desse assunto e não prática. O que é o caminho da cruz?
Tenho certeza que já falamos isso entre os irmãos, mas vamos repetir, por causa da essencialidade do assunto. O que é o caminho da cruz? O que é andar no caminho da cruz? Irmãos, não podemos confundir o caminho da cruz com omissão, o caminho da cruz com resignação. Tem pessoas que são resignadas, mas não conhecem o caminho da cruz. Tem pessoas que são resignadas por orgulho. Orgulho também nos leva à resignação, né? Resignação não é o caminho da cruz. O que é o caminho da cruz? O caminho da cruz significa, em primeiro lugar, permitirmos que a palavra de Deus atue em nós de maneira a separar o que é terreno do que é celestial, o que é da carne, o que é do espírito, o que é nosso, o que é do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 2. O primeiro braço do trabalho da cruz em nós é a palavra. Por isso nós precisamos amar a palavra. Nosso irmão Sérgio colocou aqui no início de uma maneira tão maravilhosa e importante. Se nós ouvimos a palavra do Senhor e até mesmo nos deleitamos com ela, nós estamos correndo um risco muito grande. Porque esse deleite pode nos limitar a um deleite intelectual e um deleite emocional. Mas essa nunca é a intenção do Senhor. O Senhor quer nos levar a uma compreensão espiritual. E a primeira finalidade da palavra é nos levar não a deleite, mas ao arrependimento. Então Hebreus 4 diz que essa palavra é uma adaga afiada e ela tem nela mesma, ela não depende de nada para isso. Se ela for acolhida, amada, agarrada, Hebreus 2, importa que nos agarremos com mais firmeza as verdades ouvidas. Então, se nós fazemos isso, deixa o assunto mais com a palavra, porque ela é poderosa. Tiago capítulo 1, para salvar as vossas almas. Porque nós explicamos ontem já, irmão. Ela é uma espada afiada, uma faca, a ideia lá, né? É a faca do sacerdote, a faca do sacrifício, uma faca afiada de 2 gumes. 2 gumes. Porque vai operar em nós morte de tanta coisa necessária de morrer na nossa vida. Tanta morte, nós precisamos experimentar morte de tanta coisa. Nossa vida particular, nossa vida interior, nosso coração, pensamentos, sentimentos, coisas da carne, do ego, não é? Morte. Mas também essa mesma faca, ela tem um outro filo maravilhoso. É esse gume da ressurreição. Porque o trabalho da cruz, a cruz do próprio Senhor Jesus, ela tem 2 aspectos. A cruz não fala só de morte. Se a cruz falasse só de morte, seria uma cruz falida. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, vã nossa pregação, e ainda permanecemos nos nossos pecados. Então a cruz fala de morte, porque era necessário a morte do último Adão, mas a cruz fala de ressurreição, porque era necessário o levantamento do segundo homem. Então a cruz é morte e ressurreição. Por isso a faca é afiada de 2 gumes. Que maravilhoso, irmãos. Como precisamos amar a palavra, meditar na palavra, orar a palavra, nos abrirmos para a palavra. Quanto amo tua lei, ela é minha meditação todo dia. Salmo 119, o salmista diz assim: minha alma, veja, minha alma está apegada ao pó, vivifica-me por meio da tua palavra. Não é? Todo aquele salmo é sobre a palavra. Irmãos, um dos maiores motivos da nossa fraqueza espiritual é que nós estamos passando fome. De maneira geral, não temos tido entre nós palavra profética que nos levante em vigor, em clareza, em revelação, em entendimento. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, para que o Senhor nos recupere como seu povo. O povo de Israel, quando foi levado do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, e Neemias capítulo 8 teve uma experiência tão significativa nesse sentido. Eles tinham, podemos dizer, a Bíblia, né, daquele tempo na sua mão, a Torá, podiam lê-la, podiam cantar os salmos lá na Babilônia, nenhum problema, faziam isso. Criaram a ideia da sinagoga lá dentro da Babilônia, foi inventada lá. Não é da mente de Deus, é da mente do homem, a sinagoga. Eles que inventaram, para aplacar sua consciência religiosa. Você vê a seriedade disso? Então tem a Bíblia, vamos ler a nossa Torá, vamos cantar os salmos, vamos fazer orações, vamos ter reunião. Tudo isso tinha na sinagoga, só não tinha o mais importante. O resto tinha. O mais importante era o altar, sacrifício, que fala da cruz, da centralidade da pessoa e da obra de Cristo. Você vê, eles tinham toda a parafernália religiosa, mas não tinham a centralidade. Então, quando eles foram recuperados, chamados, 70 anos de sede, embora tivesse tudo, né, religiosamente falando, mas não tinham nada.
Porque quando eles chegaram no tempo de Neemias 8, está aí na sua Bíblia, Esdras, o escriba. Esdras, que no capítulo 7 do livro dele, verso 10, é dito que ele dispôs seu coração para buscar a lei do Senhor, para obedecer. Você vê quem era Esdras? E para ensinar em Israel. Então podemos dizer que Esdras foi um mestre, foi um profeta. Ele é o escriba, como os judeus o chamam, não é? Então o Senhor usou esse homem, porque era um homem da palavra, e ele foi usado para adornar a casa de Deus. Então quando chega em Neemias 8, a cena é muito maravilhosa, e você precisa fazer o quadro na sua mente. O povo está ouvindo a mesma Torá que eles tinham na sua mão 70 anos, não está ouvindo nenhuma palavra diferente, nenhuma novidade, nenhuma nova moda, nenhuma nova unção, nada dessas bobagens. Está ouvindo a Torá de novo, que eles tinham na mão deles, mas está ouvindo de uma maneira diferente, porque agora eles estão ouvindo não na Babilônia, agora eles estão ouvindo em Jerusalém. Agora eles estão na vontade de Deus, agora eles estão no lugar que representa a mente de Deus, a glória de Deus, a vontade de Deus. Então agora a mesma Torá era diferente. Então Neemias 8 registra assim, que quando eles ouviam aqueles irmãos, aqueles israelitas, que começaram a falar desde a alva, diz o texto, e foram até o meio-dia, basicamente 6 horas, se revezando naquela plataforma que montaram lá para isso. Está lá em Neemias 8. Diz que aquele povo ouvia a palavra e chorava, e chorava, e chorava. A mesma Torá. Só que agora então aquela palavra Torá, aquela palavra escrita, ela foi tornada uma palavra viva, refalada, soprada, porque agora eles estavam no lugar adequado, de acordo com a mente de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então agora a Bíblia era diferente. Você vê a importância disso, irmãos? Nós podemos ter uma Bíblia velha, se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, não é? Palavra inspirada por Deus, mas para nós, no que concerne a nós, uma letra morta. Assim foi para eles a Torá na Babilônia, mas não agora em Neemias 8. Então eles foram encorajados, lembra? Dizendo assim: não pranteeis, não choreis, esse é um dia consagrado ao Senhor. E disseram assim: a alegria do Senhor é a vossa força. Qual era a alegria do Senhor ali em Neemias 8? Só tem uma explicação: o povo em arrependimento. Era a palavra de Deus entrando fundo no coração daqueles que tinham Torá durante 70 anos, mas não significou nada para eles. Mas agora a faca afiada de 2 gumes entrou, produziu neles arrependimento. E aqueles pregadores, aquelas pessoas que estavam lá compartilhando, disseram para eles: a alegria do Senhor. O Senhor está contente, está satisfeito, está alegre. Por quê? Porque a palavra entrou e vocês estão em arrependimento. E a alegria do Senhor é a vossa força. Ó, irmão, o Senhor nos ajude nisso. Como nós carecemos ser recuperados, né? Para podermos ser então cooperadores do Senhor. Não há cooperadores sem experiência das dores do Pai. Não há na casa de Deus conferencistas, isso é coisa do mundo. Não há na casa de Deus preletores, isso também é coisa do mundo. Na casa de Deus há cooperadores que conhecem as aflições de Cristo, o caminho da cruz, né? Obreiros. E cada um de nós é um obreiro e uma obreira do Senhor. Cada um na sua esfera, no seu encargo, mas todos nós somos seus cooperadores. Mas então nós precisamos entender que o caminho para esse material comprado, como falamos, já redimido, o caminho para esse material ser preparado é o caminho da cruz. E concluindo esse assunto, o caminho da cruz, a entrada da palavra viva de Deus em nós é o primeiro braço do caminho da cruz. Se não amarmos a palavra, nos dobrarmos sobre a palavra, orarmos a palavra, buscarmos revelação da palavra, irmão, nada acontecerá conosco. Nada. Por isso o diabo sempre rangeu os dentes contra a palavra, sempre, porque ele odeia a palavra de Deus revelada. Então esse é o primeiro caminho, braço do trabalho da cruz, do caminho da cruz. Mas é claro, há um outro aqui que não pode ser desconsiderado. A cruz também opera em nós mediante as circunstâncias, ou a providência de Deus. Irmão, nós que cremos no Senhor,
não entendemos que nada aconteça em nossas vidas da carne. Nosso Deus se chama destino e nem sorte. Paulo diz em Coríntios 8 que há um só Deus, pelo qual são todas as coisas, e um só Senhor. Então Ele é capaz de utilizar, não que Ele promova, senão Deus seria autor de pecado, e Ele é luz no qual não há treva nenhuma. Então Deus não é promotor de pecado e nem promotor de descaminhos, mas Ele é de tal modo soberano que Ele é capaz, mas isso depende dele. Então não brinque com o pecado, não brinque com o mundo, não brinque com a carne, porque é muito sério brincar com a carne. Quem semeia na carne colherá corrupção. Mas na soberania de Deus, Ele é capaz de usar até os nossos caminhos para nos ensinar profundas lições e administrar sobre nós a cruz. Mas isso não torna Deus autor do pecado e nem de nossos caminhos. Agora, deixando esse assunto de pecado e de descaminhos, porque isso não é o que mais importa aqui. Todo o arranjo providencial de Deus visa a formar em nós o caráter de Cristo. Vamos aplicar isso. Você nunca pode, diante da revelação bíblica, achar que você casou com a pessoa errada. Você casou com a pessoa certinha, porque o Senhor ordena circunstâncias, o Senhor arranja circunstâncias. Você nunca deve imaginar que você está em comunhão com os irmãos errados. Somos nós que somos errados, e a comunhão com os irmãos vai nos ajustar, porque o Senhor vai usar circunstâncias, o Senhor vai usar pessoas, o Senhor vai usar aperto, o Senhor vai usar disciplina, o Senhor vai usar a maneira de um, a maneira de outro, para que então a cruz seja trabalhada em nós. Filipenses 4 diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que Paulo está nos ensinando? O caminho da cruz através de circunstâncias. E nós devemos olhar para todos os nossos irmãos e olhar para eles como nossos mestres e não como nossos alunos. Todos os nossos irmãos e irmãs do corpo de Cristo são mestres divinos em nossas vidas. Nós nunca tivemos comunhão com uma pessoa comum. Todas as pessoas são ordenadas por Deus para realizar o trabalho de Deus em nossas vidas. Mas, irmãos, nós somos muito complicados. Nós nos consideramos melhores, mais instruídos, mais experimentados, né? E impedimos que o trabalho da cruz, através das circunstâncias, opere mais fundo em nós. Então esse é o trabalho da cruz de maneira prática, pela palavra, pela providência, ou pela circunstância. Assim a cruz opera em nós, assim o Senhor prepara o material, assim nós nos tornamos participantes das aflições de Cristo na nossa carne, para que a sua casa pode ser edificada e Ele obtenha glória. Irmãos, isso é o centro do nosso chamamento no que concerne ao serviço. Nós nos sentiremos inúteis, desgastados, se nós aplicarmos a nossa vida para qualquer outra coisa. Nós deveríamos considerar, vamos concluir aqui, nossos ofícios particulares, nossas profissões, como costumamos chamar, secundárias em relação a esse chamado. Deixa eu citar um exemplozinho, por favor, tenha mais 5 minutos de paciência comigo. Tem um capítulo muito lindo em Neemias sobre isso. É o capítulo 3 de Neemias. Quando é registrado ali aqueles que cooperaram na reedificação dos muros de Jerusalém, que lindo livro, irmão. Como nos ajuda no sentido da cooperação e do serviço, o tema que nós estamos falando aqui, e das aflições de Cristo. Muita coisa é dita naquela reedificação dos muros, muito princípio espiritual está embutido lá no livro de Neemias. Princípios lindos, importantíssimos. Por exemplo, lá diz que quando aqueles muros foram reconstruídos, aqueles cooperadores edificavam a parte do muro correspondente à frente da sua casa. Não todos eles, mas uma grande parte deles. Vários são citados lá. Fulano de tal, e Ciclano e Beltrano edificaram o muro defronte da sua casa. Você vai ver essa expressão lá, defronte da sua casa. Esse é um princípio espiritual. Significa que na restauração de Deus, na cooperação de Deus, se nós não estamos restaurando de frente da nossa casa, vamos esquecer a questão de restauração da igreja de Deus. Não há igreja saudável
sem famílias saudáveis. Não há um sacerdócio santo na casa de Deus, se não há um sacerdócio santo na nossa casa. Não há profetas na casa de Deus, se não há profetas domésticos. Porque nós fomos chamados para ser profetas, sacerdotes e reis no nosso lar. Nós maridos e pais, não é? Então esse é um princípio, defronte da sua casa. Princípio de cooperação. Você vê como é que é prática a restauração de Deus, irmãos. Como nós podemos falar sobre esse assunto, né? Restauração e coisas ligadas à restauração, irmos para tanto lado, mas entendemos o quanto nosso Deus é prático, maravilhosamente prático. Começa em nós, começa na nossa casa, né? Então defronte da sua casa. Mas tem mais coisa lá. Leia aquele capítulo com cuidado. Lá diz assim, citando também vários exemplos. Ao lado deste, reparou este outro. E ao lado deste, outro, este outro. Esse princípio, ao lado dele. Ao lado dele. Esse é um princípio espiritual na nossa cooperação. Sabe dos grandes danos que nós sofremos na cooperação da casa de Deus? Nós nos vemos sozinhos, solitários. E quando nós nos tornamos proclamadores solitários de uma verdade, nós estamos à beira da heresia. Nós precisamos de irmãos ombro a ombro conosco, cooperando. Como precisamos? Ao lado de. Não podemos caminhar sozinhos. Nenhum de nós é suficiente, não é? Nenhum de nós tem toda a revelação. No corpo de Cristo não pode haver aquele dedão disforme, não é? Aquele dedão, aquela doença que faz o dedão engrossar, crescer, até vira para o lado assim. Você já viu? Aí você olha para aquela mão, em vez de você ver uma mão harmônica, você vê aquele dedão doente, grosso, torto, não é? Um ministério saliente, predominante. Isso não é o propósito de Deus, não é? Irmãos, que lindo nós temos exemplo no apóstolo Paulo sobre isso. Como nós já citamos, 13 epístolas ele escreveu, mais de 70 nomes ele cita. Irmãos, olha quem está fazendo isso, é Paulo. É aquele que fala assim, o evangelho que eu prego, não recebi de homem nenhum. Nenhum de nós pode dizer isso, essencialmente falando, pode? Nenhum de nós pode. O evangelho que nós conhecemos e pregamos, nós recebemos de muitas gerações de irmãos, não é? Que vieram antes de nós, mas Paulo não. Ele recebeu diretamente do Cristo ressuscitado. Ele se encontrou com ele na estrada de Damasco, e ele pode dizer, desça um anjo do céu e prega o evangelho para você diferente do meu, rejeita o anjo e acolhe o meu evangelho, não é? Disse Paulo. Foi esse homem, é esse homem que cita nas 13 epístolas mais de 70 nomes pessoais. Que lindo, irmãos. E alguns ele diz assim, amado, meu amado, o amado, não é? Porque Paulo não era um preletor, Paulo não era um conferencista, Paulo era um servo, cooperador, e que viveu uma vida relacional no corpo de Cristo. Que coisa importante é essa, irmão? Então esse é o princípio lá de Neemias, ao lado de. Mas também há outra frase lá, interessante naquele capítulo. Você precisa também recolher mais esse princípio lá. Depois dele reparou fulano de tal, e depois dele fulano de tal. Porque no corpo de Cristo também há essa sequência. Por exemplo, Paulo fala assim, eu plantei, mas Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem Paulo é alguma coisa e nem Apolo, mas Deus que dá o crescimento. Mas você viu a ordem? Eu plantei e Apolo regou. Ou seja, Apolo depois de mim, nesse aspecto aqui da obra. Em outros lugares Apolo foi primeiro que ele, não é? Então esse é o depois de. Precisamos aprender a respeitar também esse assunto do depois de, da nossa esfera de cooperação. Muitas vezes nós atropelamos o que o Senhor já está fazendo através de outros. Que queremos introduzir nossa maneira, nosso jeito, nossos conceitos, não é? Então esse é um outro princípio tão importante do serviço. E o último que eu vou colocar para encerrar, quarto, todos eles estão lá no livro de Neemias, ligado à restauração dos muros. Sabe qual é? Um lindo princípio. O Espírito Santo achou necessário falar sobre duas classes de pessoas, citando sua profissão e o que eles fizeram para cooperar no serviço de Deus. Muito lindo. Então há um verso ali naquele capítulo que diz assim, dentre eles reparou fulano de tal, um dos ourives, e também o outro dos perfumistas.
o Espírito Santo faz isso? Será que era necessário falar que o fulano trabalha com ouro, o outro fulano trabalha com perfume, então trabalhar no ouro? Para que essa meticulosidade? Claro que tem uma lição ali linda espiritual. Se você vai trabalhar com perfume, primeiro você precisa de um bom nariz, né? Necessariamente não precisa ser grande assim igual o meu, mas precisa ser um nariz bem afinado, não é? Você não pode estar exposto aí a muita poeira, fungo, mofo, porque se seu nariz for danificado, sua profissão vai ser danificada. E se você é ourives, você também tem que trabalhar com tato fino, não é? Como um hábil cirurgião. Então, se você for jogar uma partida de vôlei durante o dia e tentar trabalhar à noite como ourives, você não vai conseguir. Sua mão vai estar toda trêmula, não é? E aí a Bíblia está dizendo que ourives e perfumistas foram trabalhar carregando pedra na edificação dos muros. Qual é o princípio? Que eles consideraram os seus ofícios particulares como sendo secundários na edificação da casa. Irmãos, isso é um assunto tremendo para nós. Se nós não considerarmos nossa ocupação particular como sendo secundária na edificação da casa de Deus, nós estamos fora do assunto da edificação do testemunho do Senhor. Na verdade, o que nós falamos de profissão é nosso encargo secundário. Nossa profissão é ser os servos do Senhor e cooperarmos na edificação da casa do Senhor. Agora é óbvio que aqueles que são servos, que têm esse foco e que permitem esse trabalho da cruz, que de Deus são cooperadores, eles não são mal trabalhadores. Ah, não, pode ter certeza. Pode ter certeza que esses ourives aqui eram dos bons ourives. Pode ter certeza que esses perfumistas aqui eram dos bons perfumistas. Sabe por quê? Colossenses 3 diz assim, Colossenses 4, que todos aqueles que trabalham e têm patrões, eles devem aprender a trabalhar servindo a Cristo, seu Senhor, e não debaixo de vista e servindo a homens, não é? Então nós fazemos bem o nosso trabalho, somos responsáveis, somos testemunho no nosso trabalho, mas esse não é o encargo do nosso coração. O encargo do nosso coração é a casa de Deus. Então nós vamos colocar o nosso nariz a serviço, né? E vamos colocar o nosso tato a serviço, porque nós somos chamados para de Deus sermos cooperadores. Mas irmãos, isso só vai acontecer se nós compreendermos bem o nosso chamado. De Deus somos cooperadores. Consagração, serviço, dores de parto e serviço. Vamos guardar isso. A pergunta do Senhor para nós é: quantos de nós vão morrer? Porque se não levarmos no corpo morrer, a vida de Jesus não se manifesta no nosso corpo mortal. Havia outros aspectos que tínhamos encargo inicial de considerar aqui, mas nós vamos deixar isso uma outra ocasião, para que não passemos apressadamente por nenhum deles. O Senhor nos conduziu até aqui, nos ficar até aqui, e vamos considerar então pelo menos esses dois elementos ligados ao sacerdócio, ao serviço, aos pés do Senhor: o assunto da consagração de ontem e o assunto das dores de parto de hoje. O Senhor nos ajude a compreender isso, irmãos, que não tenhamos tido um final de semana de encontro de palavra. Que o Senhor nos ajude a termos tido um final de semana de reconsideração aos seus pés, de oração, de retomada, de entendimento. Se o Senhor for misericordioso conosco, e esse é seu desejo, nós sabemos, nós vamos reencontrar esse caminho de cooperação no serviço ao Senhor. Medite de novo sobre esses princípios. Abra esse capítulo de Neemias que nós citamos. Não deixe isso só no seu caderno. Ore sobre isso. Considere qual tem sido a sua situação dentro desses princípios. Onde eles te expõem, onde eles te provam, porque nós precisamos, cada um de nós, fazer isso, para que o nosso serviço seja ajustado diante do Senhor e possamos ser cooperadores adequados para essa edificação para a qual nós fomos chamados. Não há nenhum serviço no universo mais elevado do que esse. Deus está edificando uma casa. Servos de Deus do passado, viveu na época dos irmãos chamados Irmãos Unidos, na época de John Nelson Darby, chamado C.A. Coates. Ele diz assim: se Deus tem uma casa aqui na terra, essa deveria ser a principal ocupação de todo homem de fé. Que frase, né?
e Deus tem uma casa aqui na terra. Agora a questão é, como essa casa está? Qual é o nosso lugar nessa casa? Qual é o nosso chamamento dentro dessa casa e o que significa cooperar na edificação dessa casa? Lembra, irmão, o Senhor nunca vai se cadastrar como funcionário dele. Em primeiro lugar, a obra de Deus somos nós. Se Ele não fizer esse trabalho em nós, somos inúteis na edificação da casa de Deus. Então que o Senhor nos ajude nisso. Vamos lá. Senhor, entregamos a Ti Tua palavra com confiança e com o reconhecimento de que só o Senhor pode trabalhá-la nos nossos corações. Nos ajuda a compreender Teus assuntos na Tua perspectiva. Senhor, seja misericordioso conosco uma vez mais. Nos livra de ilusões, descaminhos, confiança própria, autossuficiência. Nos ajuda, Senhor, que realmente andemos consistentemente no caminho da cruz. Opera em nós, para que o Senhor possa operar através de nós. Ensina-nos a levar no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nossa carne mortal. Obrigado porque o Senhor tem prazer em se revelar, em falar conosco, e por isso mesmo que te pedimos, que o Senhor dê a todos nós resposta, responsabilidade em acolher a Tua palavra nos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, bondade para conosco. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém, Senhor.